Bom, hoje então, dando continuidade à nossa leitura literária da Bíblia, vamos conversar então sobre o primeiro livro das Crônicas. Quem está lendo pela primeira vez aqui junto comigo, vocês também estranharam Crônicas? Primeiro que a gente começa lendo aqui essa imensa lista de nomes, tem um propósito, a gente já vai chegar lá, e na sequência tem um resumão do que a gente acabou de ler. E eu estranhei bastante, mas existe um propósito para isso também, sobre isso que nós vamos conversar hoje, certo? Um detalhe curioso a respeito de Crônicas é que, em boa parte das Bíblias, este livro vai aparecer logo depois de Reis. Mas na tradição judaica, Crônicas 1 e 2 aparecem só lá no finalzinho do Antigo Testamento. São os livros que encerram o Antigo Testamento mesmo. O que me parece fazer bem mais sentido, já que para mim, por exemplo, que estou seguindo aí a leitura pela Bíblia do Peregrino, como eu disse para vocês, eu acabei de ler sobre tudo isso. Então me parece fazer mais sentido estes livros aqui ao final do Antigo Testamento para servir meio que de revisão. Mas também não tem problema nenhum, né? Nessa ordem que nós estamos lendo aqui, Crônicas vai entrar naquela tradição da repetição como forma de fixar, informações importantes. No caso aqui eu fiquei com a impressão de que importante mesmo é fazer com que Rei Davi tenha uma imagem imaculada, hein? A gente já chega lá. Como eu ia dizendo, Crônicas 1, apresenta aí um resumão do Antigo Testamento desde os primórdios mesmo, até a morte do rei Davi. Estou me referindo ao primeiro livro, de Crônicas. O segundo livro nós vamos comentar no mês que vem, mas então, o que você vai acompanhar aqui neste primeiro livro de Crônicas é a sucessão de acontecimentos dignos de nota escolhidos pelo cronista. E ele vai organizar tudo isso direitinho numa linha do tempo. Mas se engana quem acha que Crônicas é apenas um resumo, Como eu disse para vocês, tudo tem um propósito aqui. Existem alguns recontos e existem também alguns acréscimos. E não vou mentir para vocês, você vai encontrar aqui no comecinho deste livro, na verdade 9 capítulos, com uma lista imensa de nomes. E esta lista imensa de nomes começa com Adão. Aliás, Adão é a primeira palavra deste livro. Então você vai acompanhando esta lista de nomes aqui, de grandes nomes que fizeram história dentro aqui da tradição da Bíblia, desde o primeiro nome de todos. Mas tá, para que é que serve esta lista imensa de nomes que começa com Adão? O que nós vamos ter aqui é toda aquela, como é que vamos dizer, lista mesmo, dos descendentes dessas figuras principais, digo. Então, por exemplo, você vai passar por toda a linhagem de Jacó, depois de Judá, depois de Davi, e me corrijam se eu estiver errada, mas me parece que esta é a linhagem, a dinastia que mais nos interessa, já que Jesus também é um descendente de Davi. É isso mesmo? Bom, vocês confirmem para mim aí nos comentários. Mas então, você também vai acompanhar aqui uma revisão de outras famílias que geraram povos. Então você vai acompanhando, por exemplo, a linhagem dos levitas, dos benjaminitas, dos efraiminitas. Acho que não é bem esse o nome do povo de Efraim, mas tá. E assim por diante. É um listão de geração a geração mesmo. Fulano, pai de Ciclano, que gerou Beltrano e assim por diante. Mas é que tá. Conforme você vai lendo essa lista de gerações, de pai para filho e assim por diante, você vai relembrando as histórias lidas anteriormente. Então pode ser, e é sim, uma leitura bem cansativa, esses 9 primeiros capítulos de Crônicas 1, mas ela tem seu valor. Além da linha de gerações de Judá até Davi, outra linhagem importante é a de Arão, irmão de Moisés, lembra? O responsável pelas liturgias ali da tenda do encontro. E isso tudo vai se desenvolvendo até as práticas do templo. Arão dá início a uma longa linhagem de sacerdotes e pessoas que vão se envolver em toda sorte de atividades, no templo e também nos altares. Você tem ali pessoas responsáveis pelas ofertas, pelos sacrifícios, pelos cantos da liturgia. Então todo esse pessoal aí vem dessa linhagem de Arão. E depois dessa lista telefônica, dos 9 primeiros capítulos, vocês lembram das listas telefônicas? Vocês são jovens, Vocês nem sabem o que é isso, Então, depois disso, o que nós temos é uma repetição de histórias que nós lemos lá em Samuel, cujo personagem principal era Davi. Então você vai reler sobre a morte de Saul, a coroação de Davi, numa versão light, eu diria. Porque este Davi de Crônicas, minha gente, é um fofo.
nunca errou. Ele é o rei modelo aqui em Crônicas. Pelo menos esse primeiro livro de Crônicas, ainda não li o segundo. Aparentemente, o cronista contava com a falta de memória do leitor. Ainda mais quando a gente sabe que a posição original destes livros é lá no final do Antigo Testamento. Mas, fica a dúvida, né? Fica o questionamento. Teria o cronista reescrito Davi para torná-lo um herói sem falhas? E qual o propósito disso, né? Será que lá no final de Crônicas 2 isso vai ficar claro? A saber. Mas é isso, aqui você não tem aquela lambança da perseguição de Saul, Davi e Betsabá. Nunca ouvi falar. Acordo com os filisteus? E a briga besta com Nabal, seguido pelo casamento com a esposa de Nabal, né, logo depois da morte do cara. Nada disso é mencionado aqui. E como eu disse anteriormente também, aqui no primeiro livro de Crônicas, a gente tem alguns acréscimos à história de Davi, que aliás o fazem crescer como herói também. Então, por exemplo, aqui Davi vai se preocupar bastante com a preparação para a construção do templo. Deus o proibiu de construir o templo, mas não disse nada a respeito do planejamento. Lá em Reis é Salomão quem se encarrega de tudo, aqui não. Como o foco aqui neste primeiro livro é na linhagem que leva a Davi, o foco aqui neste livro acaba ficando em Jerusalém mesmo, né, no Reino do Sul, depois da cisão. Imagino que em Crônicas 2 a gente leia alguma coisa de novo também sobre o Reino do Norte. Pessoal que já leu a parte 2, é isso mesmo? Confere essa informação. Mas vamos lá. Os primeiros 9 capítulos dão conta da genealogia, desde Gênesis até os filhos de Davi. Do capítulo 10 em diante, o que nós temos é um reconto da história do rei Davi. Sobre a morte de Saul, o que nós temos aqui no capítulo 10 é o seguinte, olha só. Saul morreu por ter se revoltado contra o Senhor, não dando atenção à sua palavra, e por ter consultado os espíritos em vez de consultar o Senhor. O Senhor o entregou à morte e fez passar o reino a Davi, filho de Jessé. É isso. Aí eu fiz uma anotação aqui a respeito de filisteu, porque filisteu hoje em dia é um xingamento, né? Quando você diz assim, fulano é um filisteu. O que você quer dizer é o seguinte, aquela pessoa é um brutamontes. Vocês sabiam disso? Eu não sabia. Vivendo e aprendendo, não é mesmo? Continuando. Tem uma história interessante aqui a respeito da conquista de Jerusalém também, no capítulo 11. No exército de Davi existiam 30 soldados que eram especiais, né? E aqui nós estamos falando daquela guerra para retomar Jerusalém, né? Então você tem aqui, 3 dos 30 desceram a rocha, ao refúgio de Odolam, onde se encontrava Davi, enquanto um bando de filisteus acampava no vale de Rafaim. Davi estava então no refúgio, e a guarnição filisteia ocupava Belém. Davi sentiu sede e exclamou: "Quem me dera água, água do poço que há junto à porta de Belém?" Aí esses 3 caras foram lá buscar água para Davi, né? É mó trabalhão para conseguir essa água para o rei. Aí quando eles chegam com a aguinha para Davi, ele vai dizer isso aqui, Mas Davi não quis bebê-la, derramando-a como obséquio ao Senhor. Olha isso. Dizendo: "Deus me livre de fazer isso. Seria beber o sangue desses homens que arriscaram sua vida para fazê-la." Achei curiosa essa história, né? Os 3 arriscaram o próprio pescoço para ir buscar a água lá pro rei, aí simplesmente jogou no chão, se recusou a beber, porque, né, se ele bebesse aquela água, seria como beber o sangue desses homens que arriscaram a vida para trazê-la. Mas tá, aparentemente é daqui que vem aquela frase, né, desta água não beberei. Depois você tem o transporte da Arca da Aliança, mais briga com os filisteus que não gostaram nada, né, da unção de Davi como o grande rei de Israel. E Davi ganhando todas essas batalhas, né? E aí ao finalzinho do capítulo 14 nós temos ali, a fama de Davi se estendeu por todo o território e Deus fez com que todos os povos o temessem. Lembre-se de que nós estamos lendo aqui sobre a construção de um grande herói, hein? Bem, no capítulo 16 nós temos um longo louvor de Davi ao Senhor. Depois nós temos mais guerras contra filisteus, contra os amonitas. E capítulo 21, olha só, recenseamento de Israel. Vocês lembram do recenseamento? Davi ordena um recenseamento porque Deus pediu para ele fazer esse recenseamento. Aí ele vai lá, ordena o recenseamento. E quando, né, os seus funcionários voltam com o censo certinho, ele se dá conta de que ele não deveria ter pedido isso. Deus vai castigá-lo. Lembra que ficou aquela dúvida danada, mas como assim?
Foi Deus quem pediu o recenseamento, agora ele mudou de ideia. Bom, aqui nós temos outra versão dessa história, ó, capítulo 21, vamos lá. Já começa assim: Satã ergueu-se contra Israel e induziu Davi a fazer um recenseamento de Israel. Alguns de vocês já tinham me contado essa história, mas a questão é que nem se fala em Satã lá em Samuel. Ou já estávamos em Reis ali. Bem, outro detalhe importante também é que essa aqui é a primeira vez que Satã apareceu aqui na Bíblia, né? E segundo informações colhidas, ele vai aparecer pouquíssimas vezes aqui ao longo do livro todo. Então tá, o que se segue aí é Deus, né, castigando o povo de Israel, dando 3 opções de castigo. Vocês lembram disso? Natan vai lá avisar Davi que, olha só, o que você prefere? 3 meses de uma desgraça terrível, 3 semanas de uma desgraça um pouco pior ou 3 dias de uma desgraça tenebrosa? Ele escolhe 3 dias de desgraça tenebrosa, porque 3 dias passa mais rápido, né? Enfim, ele pensou rápido, né? E é uma escolha difícil, para pra pensar. Mas passados esses 3 dias, ele vai lá, né, arma um altar, meio que faz as pazes com Deus, e a partir daí nós temos o preparo do templo. Mas tem também ali no capítulo 23, o Davi já nomeando seu sucessor, que será Salomão. É dito isso aqui, ó: sendo já ancião, coroado de dias, Davi nomeou seu filho Salomão, rei de Israel. Eu achei isso aqui bem bonito, olha só. Coroado de dias, não é? Eu achei essa expressão bem bonita para dizer que a pessoa, né, já tem uma idade avançada. Então, aí depois nós temos as recomendações para a construção do templo, né? Nós temos aí rei Davi como engenheiro civil, não é mesmo? Olha lá, Davi entregou a seu filho Salomão as plantas do átrio e do templo, dos armazéns, das salas superiores, das naves internas e da câmara do propiciatório. Então tá, depois disso nós temos de forma resumida, né, tudo que foi usado na construção do templo, todas as ofertas que foram feitas pelas grandes famílias ali de Israel. E o livro se encerra com a morte de Davi e com a coroação, né, com a unção, na verdade, né, de Salomão. E é isso. Aqui no Guia Literário da Bíblia, os comentários sobre os livros de crônicas começam ali na página 363, ó, metade do livro praticamente. Por quê? Porque este livro aqui também segue a ordem, né, da tradição judaica. Mais ou menos, né? Porque a segunda metade do livro é sobre o Novo Testamento, mas tá. Eu evitei ler este texto inteiro para não pegar spoilers sobre a segunda parte de Crônicas, tá? Mas você tem ali um texto interessante sobre o escopo histórico. Tem uns detalhes bacanas aqui. Ele diz o seguinte, ó: o cronista, né, não se sabe quem foi que escreveu Crônicas, quem foi que registrou essas crônicas, né? Então eles vão se referir aqui, aliás eu fiz isso durante o vídeo também, né? Eu fui me referindo ao autor destes livros como o cronista. Mas então, o cronista registra apenas história relativamente remota. E aí eles dizem o seguinte, ó: na medida em que o público do cronista estava tão distanciado quanto ele próprio dos eventos que relata, ele não se via sujeito às restrições literárias impostas por uma leitura diretamente envolvida e a par dos eventos. Então, quando a gente lê esse livro e começa a desconfiar de que, poxa, mas ele está reescrevendo a história de Davi que a gente acabou de ler de um jeito mais light, ele está realmente enaltecendo Davi, está só contando as partes boas da história de Davi, é isso que ele está registrando. E este livro vai entrar para o cânone, né? Vai entrar também aqui para a organização do Antigo Testamento. Então, apesar da forma desse texto ser um pouco estranha, né? Você tem aquela listona de nomes, né? A geração após geração, que vai durar 9 capítulos. Depois você tem a recriação de muitos pontos que nós já lemos, então você tem uma recriação e você tem também acréscimos àquilo que foi cantado anteriormente, mas sempre com o foco na imagem. Eu usei o termo imaculado anteriormente, mas não é bem isso. Você tem um enaltecimento das boas características de Davi mesmo. Então tá, um cronista é de certa forma um jornalista, uma pessoa que está mais interessada em fatos do que em emitir opinião própria, mas o estranho é isso, foram as escolhas que foram feitas. Imagino que existe um propósito muito bom para isso, que a gente ou vá descobrir ali durante a leitura da segunda parte ou da leitura do Novo Testamento. Mas o interessante desse trechinho que eu li para vocês é a gente ter em mente que isso aqui foi escrito muito depois, talvez, sei lá, existe uma especulação aqui de que tenha sido escrito 2 séculos depois desses acontecimentos. Então existe esse distanciamento, essa vontade de contar essa história para o público que viveu na época do cronista, né? Um cronista escreve para a sua época e vai servir de registro para a posteridade também, claro. Sobre isso ainda, aqui no Comentário Histórico-Cultural da Bíblia,
O último verbete, né, é as fontes usadas no livro de crônicas. Eles dizem o seguinte, ó, o cronista menciona diversas fontes usadas por ele na compilação de sua obra. A maioria delas não foi preservada, embora os livros canônicos de Samuel e Reis façam parte do acervo consultado pelo cronista. As fontes mencionadas aqui são registradas dos 3 profetas famosos do período de Davi, embora seja impossível saber se seriam memórias, antologias de profecias ou algum outro tipo de documento. Não há nenhum livro procedente do mundo antigo que possa ser atribuído a um profeta da corte, exceto os que se encontram na Bíblia. Portanto, faltam elementos para identificar a natureza dessas obras. A gente está só especulando que este livro foi escrito por um cronista, alguém interessado em contar aquela história para o pessoal do seu tempo, e que depois, né, com os concílios e tudo mais, né, esse livro acabou sendo incorporado à Bíblia que nós conhecemos hoje em dia também. A questão da posição destes textos, né, que é um texto só, na verdade, né, a divisão entre primeira parte de crônicas e segunda parte de crônicas, na verdade, tem a ver com os rolos que foram usados, né? Um rolo só não comportou a história toda, né? Eles precisaram de 2. Mas então, a escolha da posição neste livro, nas Bíblias mais comuns, né, que nós encontramos hoje em dia, é que eu achei bastante curiosa. Mas é aquilo que eu comentei com vocês. Da forma como está posicionado para nós hoje em dia, se você segue a tradição judaica, seu livro está lá no lugarzinho onde sempre esteve, mas se você segue outra Bíblia qualquer aí, Crônicas está logo após Reis, para dar aquela reforçada nos pontos importantes que você acabou de ler. Ou em casos de pessoas como eu, né, para dar uma confundida mesmo. Afinal de contas, você tem praticamente 2 versões da história de um rei, que pelo que a gente entendeu até o momento, é um dos mais importantes aqui da parada toda, né? Mas é isso então, vamos ver aí como é que Crônicas termina no mês que vem. Esse nosso projeto de leitura conjunta vai ao ar sempre na primeira sexta-feira do mês. Então, no dia 3 de dezembro, nós temos um encontro marcado para conversar aqui sobre o final de Crônicas, né? Segundo livro de Crônicas, tá certo? E é isso então, pessoal. Antes de encerrar este vídeo, gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo aqui ao lado os nomes de todos eles. Na descrição do vídeo você também encontra todos os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros, aqui no YouTube ou no Instagram também. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição do vídeo. E é isso então, a gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais!